This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. É possível analisar a política internacional sem conhecer a história? Como que um aliado histórico pode se tornar um inimigo declarado? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção os conflitos e as tensões que envolvem Israel e Irã. Esse episódio está inserido em uma série onde eu explico as origens históricas de conflitos internacionais. Por isso, meu objetivo aqui hoje não é falar tanto do que está acontecendo atualmente, pelo menos no momento em que gravo esse episódio. Minha intenção é encontrar as raízes históricas para que as notícias de um eventual conflito de proporções maiores aconteçam. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que temos que fazer aqui hoje é entender por que esse episódio está sendo feito. Como eu comentei, no momento que eu faço essa gravação, Israel bombardeou um prédio do consulado do Irã na Síria. E o Irã respondeu lançando mais de 300 projéteis contra Israel. Você pode até achar estranho que algo assim aconteça, uma vez que o conflito entre Israel e o Hamas ainda está acontecendo, pelo menos enquanto eu gravo esse episódio. A verdade é que para entender por que isso aconteceu, nós temos que olhar para a história desses dois países, como que eles se formaram e como que eles têm se posicionado no cenário internacional. Sobre Israel, é preciso ter em mente que estamos falando de um estado extremamente jovem, que foi fundado no final da década de 40, logo após o final da Segunda Guerra Mundial e da descoberta do Holocausto. Porém, as bases para esse movimento são muito mais antigas. Alguns pensadores e filósofos já haviam organizado doutrinas filosóficas para que os judeus tivessem um estado próprio, uma doutrina que ficou conhecida como sionismo. Mas foi um jornalista judeu austríaco chamado Theodor Heuss que deu início a um projeto político para atingir esse objetivo. Heuss escreveu em 1895 uma obra importante chamada O Estado Judeu, uma solução moderna para a questão judaica. Da mesma forma que outros teóricos já tinham proposto, o jornalista vai defender a necessidade da reconstrução de um Estado soberano para os judeus. A sua principal linha argumentativa estava ligada ao nacionalismo, ao afirmar que, abre aspas, a questão judaica existe em todo lugar em que os judeus vivem, por menor que seja seu número. Fecha aspas. Como Heuss já era uma espécie de jornalista bem conhecido na Europa, a comunidade judaica recebeu seu livro de forma muito positiva. Heuss organizou no dia 29 de agosto de 1897 o primeiro Congresso Sionista, que era um espaço para debates a respeito da pauta sionista, principalmente envolvendo a questão de um território para os judeus. Para isso, foi formada a Organização Sionista Mundial, que servia como uma espécie de atrativo para os judeus sionistas espalhados pelo mundo. Quando os debates a respeito de qual seria o território ideal para o estabelecimento do Estado judeu começaram, algumas possibilidades surgiram, e a mais aceita foi a Palestina. A escolha dessa região tinha uma questão histórica, uma vez que o antigo Reino de Israel do século X a.C. foi formado aproximadamente na mesma região.
A questão era que, no início do século XX, a Palestina não era uma área livre, uma vez que desde o ano de 638 d.C. estava sob o controle árabe-muçulmano. A partir de 1517, o Império Turco-Otomano incorporou aquelas terras, tornando a Palestina uma província turca, status que se manteve até o final da Primeira Guerra Mundial. Com a região da Palestina sob o controle do Império Otomano, Herzl chegou a propor a compra dessa terra. Ele disse o seguinte, abre aspas, "A Palestina é nossa eterna pátria histórica. A simples citação de seu nome é um chamado poderosamente comovedor para o nosso povo. Se Sua Majestade o Sultão nos conceder a Palestina, nós nos comprometemos a sanear as finanças da Turquia." Fecha aspas. Além de demonstrar um apoio à ideia de criar na Palestina um Estado para os judeus, esse relato de Herzl nos mostra como era necessário existir também uma questão financeira para a obtenção dessas terras, que estavam sob o controle dos otomanos. Então, uma ação urgente que a Organização Sionista Mundial precisava tomar era garantir o apoio de um país forte no cenário internacional. E o que veremos a partir de então será uma aproximação gradual dos sionistas com o Reino Unido, uma das maiores potências daquele período. Como vocês vão perceber ao longo do episódio, por mais que os personagens principais hoje sejam Israel e Irã, não tem como pensar nessas tensões sem a presença de outras nações, principalmente as ocidentais, e o Reino Unido é o principal exemplo disso. O cenário da Palestina mudou completamente em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, marcando também a queda do Império Otomano. Quem assumiu os territórios no Oriente Médio que antes pertenciam aos otomanos foram justamente os britânicos. A partir de 1919, a Palestina foi controlada pelo Reino Unido, naquilo que vai ficar conhecido como Mandato Britânico na Palestina. E como os sionistas tinham conseguido estabelecer uma série de alianças com os britânicos, esse território, pouco a pouco, passou a ser entregue para os judeus, em detrimento aos palestinos que já viviam ali. Alguns teóricos vão nomear essa parceria de aliança anglo-sionista. Logo no início do século XX, 10% da população da região da Palestina já era formada por judeus, e esse número vai aumentar e muito. Em 1919, tinham aproximadamente 80 mil judeus na Palestina, e em 1947, esse número saltou para mais de 600 mil. A questão aqui não é que os números de judeus aumentaram enquanto o de palestinos se manteve ou também cresceu, mas a realidade é que muitos palestinos foram mortos porque, em alguns casos, eles passaram a ser obrigados a deixar as suas casas para migrarem para outras regiões. Pouco a pouco, com a ajuda do Reino Unido, os judeus conseguiram colocar em prática o seu projeto de criar um Estado nacional na região da Palestina, fato que foi acelerado pelo fim da guerra e do Holocausto. A questão que nos interessa nesse momento, para esse episódio, é que o Reino Unido não estava presente apenas no processo de formação de Israel, mas também foi essencial para a formação do Irã enquanto um Estado, mostrando que a ligação entre Israel e Irã já é bem antiga. Da mesma forma que não é possível pensarmos no Oriente Médio sem a presença de Israel, não podemos deixar o Irã de fora de qualquer debate e embate que envolva aquela região. Só que o Irã começou a despontar como uma nação relevante para o cenário internacional ao longo do século XX. O território do atual Irã fica em uma região que, ao longo da história, ficou conhecida como a Pérsia. Entre os séculos XVI e XVIII, os persas tinham no Império Otomano um inimigo declarado, apesar de ambos praticarem a fé muçulmana. Porém, a política externa seria transformada por uma descoberta. A Pérsia tinha uma quantidade imensa de petróleo em suas terras. Antes do petróleo ser uma das fontes mais importantes de riqueza e também uma matéria-prima para a produção de plásticos, combustíveis e vários outros itens, ele era um dos ativos que os países e impérios mais buscavam em novas colônias.
O século XIX foi um período em que as grandes potências mundiais colonizaram a África e a Ásia em busca de matérias-primas, mercado consumidor e tentar escoar cada vez mais a sua produção industrializada, que aumentava por conta da Revolução Industrial. A Pérsia foi também um dos palcos de disputa nessa guerra, uma vez que era fraco econômica e politicamente durante esse período. Por isso, o governo persa não pôde fazer muito para conter o avanço das forças ocidentais e do Império Russo sobre a região. A partir dos anos 1860, vários países ocidentais tentaram concentrar esforços para fazer negócios com o Shah Nasir al-Din, que passou a vender setores estratégicos do seu país para estrangeiros. É uma coisa aqui, o Shah, ele é o líder, tá ligado? É como se fosse o rei. Então, daqui pra frente, vocês vão me ouvir falar bastante dos chás iranianos. E eu estou me referindo ao cargo político e não à bebida. Beleza? Bom, como eu estava dizendo, o Shah persa estava vendendo seus principais setores econômicos para países do Ocidente. O grande problema é que o valor dessas vendas não era revertido em melhorias para o país, muito menos para a população. De acordo com algumas estimativas, a população persa até cresceu, mas em descompasso com a qualidade de vida. Muito diferente da vida que o Shah está levando em seu palácio, regado a festas, mulheres em seu harém e uma gastança sem limites. A população se revoltou contra o seu rei, no momento em que o Shah Nasir vendeu as plantações de tabaco. O cultivo de tabaco era uma das tradições mais antigas dos povos persas, e essa entrega aos estrangeiros fez crescer um sentimento nacionalista contra o rei autoritário, e que pouco se importava com o seu povo. Chegou a rolar até um boicote ao tabaco em 1891, como sinal de protesto. A Pérsia, aos poucos, ia se tornar um dos principais focos de atenção dos países desenvolvidos na região da Ásia Ocidental, justamente porque no ano de 1901, um inglês chamado William Knox descobriu reservas de petróleo no país. E nada como acharem petróleo para que os olhos do mundo se direcionem para esse país, né? No início do século XX, isso não foi diferente. Como William Knox havia conquistado o direito de explorar esse petróleo, o seu país, ou seja, a Inglaterra, pôde avançar militarmente e politicamente ainda mais sobre a Pérsia. Em 1907 foi criada a Companhia Petrolífera Anglo-Persa, que de persa mesmo só tinha um nome, porque quem detinha o controle total era a Inglaterra. Molecada, sempre que vocês verem uma situação como essa, uma empresa estrangeira dominando os setores estratégicos de um país, vocês têm que entender uma coisa. A riqueza gerada pelo petróleo persa não ficava na Pérsia. Ela ia para os donos da companhia, que ficavam na Inglaterra. Com o passar do tempo, isso foi gerando uma revolta popular, porque os trabalhadores dessas usinas ganhavam muito pouco. Quem governava a Pérsia nesse momento era a dinastia Qajar, que havia aberto muito espaço para o Reino Unido e, ao mesmo tempo, para a Rússia. Os russos controlavam o território ao norte, enquanto os ingleses estavam mais ao sul. Essa presença dos russos na Pérsia desagradava e muito os ingleses. Uma das alternativas encontradas foi alimentar o exército local contra o seu rei. E no ano de 1921, um homem chamado Reza Khan Pahlavi, que era líder do exército persa, deu um golpe contra a dinastia Qajar e o expulsou do país. No ano de 1925, os persas criaram uma nova constituição e instituíram o Reza Khan Pahlavi como um novo Shah, dando início à dinastia Pahlavi, consolidando ainda mais o apoio aos ingleses. A dinastia Pahlavi tentava, de maneira intencional, fazer com que o país se tornasse cada vez mais parecido com os modelos europeus, e isso chegava a ser visível através da presença inglesa no país. Inclusive, no ano de 1935, o Shah emitiu uma mensagem à comunidade internacional, dizendo que o termo adequado para se referirem a eles agora era Irã, e não mais a Pérsia. Essa postura aberta à comunidade internacional se manteve de pé mesmo durante o início da Segunda Guerra Mundial, como comenta o historiador Osvaldo Codiola, que disse o seguinte sobre esse período no Irã, abre aspas: "O novo Shah Mohammad Reza Pahlavi fora educado em Londres e bem sequer falava Farsi.
Os interesses britânicos no país fizeram com que o novo Shah se tornasse um verdadeiro fantoche dos europeus, realizando as suas vontades sem maiores resistências, especialmente na escolha dos primeiros ministros, os governantes de fato do regime iraniano. Fecha aspas. Esse relato é muito importante, porque com o final da guerra e a criação do Estado de Israel em 1948, o Irã foi um dos países de maioria muçulmana que apoiou a criação dessa nova instituição. Isso aqui precisa ficar muito bem explicado, pessoal. No final da década de 40, Israel e Irã eram extremamente próximos. E mais uma vez existe uma explicação histórica para isso. O Irã, que é a antiga Pérsia, é um dos territórios que mais abrigava judeus no Oriente Médio. A relação entre essas duas culturas remonta a mais de 2.500 anos de história. Um dos livros da Tanakh, que é o Antigo Testamento para os cristãos, conta a história de Éster, uma judia que teria se casado com um príncipe persa. Todo esse histórico positivo foi usado por Davi Ben-Gurion, o primeiro chefe de Estado de Israel, para reforçar o apoio ao governo iraniano, com o objetivo de reduzir as tensões entre as nações árabes em torno do recém-criado Estado de Israel. O objetivo foi alcançado e as relações foram mantidas por muito tempo. Porém, tudo mudou em 1979, quando o Irã passou por uma revolução político-religiosa que modificou completamente o tabuleiro da política internacional. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Irã deixou de ser um aliado de Israel e como que esses países se tornaram inimigos praticamente mortais. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre rivalidade, disputas, energia nuclear, Estados Unidos e Hamas. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Estamos prontos para qualquer cenário, tanto defensivamente como ofensivamente. O Estado de Israel é forte. As forças de defesa de Israel são fortes. O público é forte. Agradecemos a posição dos Estados Unidos ao lado de Israel, bem como o apoio da Grã-Bretanha, da França e de muitos outros países. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no dia 13 de abril de 2024. Após uma série de ataques do Irã em território israelense. Existe um detalhe importante nessa citação, que é o agradecimento aos países ocidentais, como os Estados Unidos, Reino Unido e França. A relação de Israel e Irã com esses países é fator determinante para compreender os ataques recentes. Vamos voltar então ao ponto em que Israel e Irã eram aliados e de que forma que essas coisas começaram a piorar até a ruptura total. Desde o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, ambos os países que estamos analisando hoje mantinham laços estreitos, e isso foi testado em 1967 com o início da chamada Guerra dos 6 Dias. De forma bem resumida, esse conflito envolveu Israel e os países árabes, como a Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Por mais que essa tenha sido a maior coalizão árabe até então, Israel saiu vencedor e, consequentemente, conseguiu aumentar o seu território em praticamente 300%. Para demonstrar força na região após o conflito, Israel forneceu ao Irã uma parcela significativa de suas estruturas petrolíferas, e o petróleo iraniano foi enviado aos mercados europeus através do oleoduto israelo-iraniano de Eilat Ascalon.
O comércio ativo entre os dois países continuou até 1979, e as empresas de construção e os engenheiros israelenses eram frequentes no Irã. Os vínculos militares e os projetos foram mantidos em segredo, mas é bem possível que essa parceria fosse algo grandioso. O projeto militar envolvendo os dois países foi denominado de Projeto Flor e existiu entre 1977 a 1979. E ele representou uma tentativa da construção de um novo míssil que poderia ser usado pelos dois países. Vocês perceberam que eu repeti algumas vezes o ano de 1979? Esse foi um ano decisivo para o Irã e, consequentemente, para toda a região que estamos analisando. Desde os anos 50, o Irã estava passando por um intenso processo de ocidentalização. Em 1950, um homem chamado Mohammad Mossadegh foi eleito como primeiro-ministro do Irã e tinha como proposta criar um governo mais democrático, secular e com economia baseada na exploração do petróleo, mas que essa exploração fosse feita pelos iranianos. Contando com grande parte do apoio popular, o primeiro-ministro conseguiu aprovar em 1951 a nacionalização do petróleo, fazendo com que a companhia de petróleo anglo-persa fosse extinta. Como vocês podem imaginar, as potências ocidentais não ficaram nem um pouco felizes com essa situação e logo tentaram implementar uma série de embargos econômicos contra o Irã. Esse foi o início de uma série de conflitos políticos e institucionais que geraram uma crise social no país. O primeiro-ministro Mossadegh tentava contar com o apoio popular para aumentar ainda mais a sua influência no país. Já o Shah Pahlavi, influenciado por potências estrangeiras, principalmente os Estados Unidos, deu uma espécie de golpe em seu próprio país, ao retirar do cargo o primeiro-ministro. Além de prender o seu adversário, ele revogou as suas decisões para permitir que os Estados Unidos e a Inglaterra explorassem o petróleo da região. Essa ocidentalização do país era percebida no ensino secular, nos costumes em geral, mas principalmente no fato da religião islâmica, que ainda era a maior no Irã, não ser tão levada em consideração quando era definida as regulações da vida da população. Um exemplo disso aconteceu em 1962, quando o Shah proibiu que as mulheres em seu país usassem o véu, decisão que foi extremamente impopular entre os religiosos islâmicos. Para muitos desses religiosos, o líder iraniano era considerado um inimigo do Islã. E foi a partir desse processo de grande influência dos Estados Unidos e dos ingleses no Irã, uma condição para existir uma revolução islâmica no país foi sendo desenvolvida. E foi a partir da crise do petróleo da década de 70 que a instabilidade tomou o país mais uma vez. Com um número cada vez maior de manifestantes contra o Shah, o governo se tornou muito fraco. Geralmente, quando um governo está enfraquecido, ele tenta usar o seu exército ou algum tipo de polícia contra a população para mostrar que ainda está vivo. Porém, essa demonstração de força acabou sendo um tiro no pé. No ano de 1978, um grupo de muçulmanos xiitas que tinham na figura do imã Khomeini uma referência, foram protestar contra o Shah. E para demonstrar força, o Shah autorizou a morte de todos esses manifestantes. Ao todo, 90 pessoas foram assassinadas pelas forças do Shah, e em um país que estava cada vez mais radicalizado e inflamado. Essa ação foi a faísca que faltava para explodir o barril de pólvora do Irã. Esse ataque aos manifestantes em 1978 ficou conhecido como a Sexta-feira Negra, e foi um símbolo porque, a partir dali, a população se organizou ao redor da figura de Khomeini e foram para as ruas protestar. No dia seguinte, quase 2 milhões de pessoas protestaram contra o Shah, que ficou em uma situação muito complicada. Conforme os protestos aumentavam, mais a figura de Khomeini era celebrada e exaltada como um grande líder que poderia restabelecer a ordem no Irã. O Shah até tentou propor uma nova constituição mais tranquila e mais alinhada com os interesses populares, mas já era tarde. Não restava outra opção a não ser fugir do país, e foi exatamente isso que o Shah Mohammad Reza Pahlavi fez em 1979. Nesse mesmo ano, Khomeini assumiu o poder do país
e passou a exercer esse governo com um imenso apoio popular. A partir desse momento, o Irã foi reconhecido como uma república islâmica. Só que ao invés de um presidente, o líder seria o próprio Khomeini, que ficou conhecido como Ayatollah, que significa sinal de Deus, que na prática é o nome dado a um importante teólogo xiita. Todo esse processo foi classificado como Revolução Iraniana, ou também Revolução Islâmica, uma vez que um líder xiita estava à frente do país, e como ele era ao mesmo tempo líder religioso e líder político, Khomeini pôde revogar aquelas regras que eram ocidentais demais, de acordo com os xiitas. No cenário externo, o Irã tinha agora novos inimigos, os Estados Unidos, que anteriormente eram apoiadores da monarquia Pahlavi, e Israel, que de acordo com o novo governo iraniano, era o fantoche do Ocidente no Oriente Médio. A partir da Revolução Iraniana, as relações entre Israel e Irã foram completamente rompidas. O novo regime dos ayatolás rompeu as relações com Israel, deixou de reconhecer a validade do passaporte dos seus cidadãos e tomou o controle da embaixada israelense em Teherã para conceder à Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que até então liderava a luta por um Estado palestino contra o governo israelense. Essa medida era uma mudança radical na postura vivenciada entre os dois países até então. Se liga só no que o pesquisador Ali Vaez falou sobre o impacto da revolução no Irã. Abre aspas. A aversão a Israel foi um pilar do novo regime iraniano, porque muitos dos seus líderes haviam treinado e participado de ações de guerrilha com palestinos, em lugares como o Líbano, e tinham uma grande simpatia por eles. O novo Irã queria se projetar como uma potência pan-islâmica, e levantou a causa palestina contra Israel, que os países muçulmanos árabes tinham abandonado. Fecha aspas. Esse relato é muito importante, porque alguns pesquisadores e analistas internacionais até classificam essas tensões entre Israel e Irã como uma espécie de guerra fria no Oriente Médio, uma vez que o que está sendo disputado aqui é o protagonismo e a força de cada um desses países no contexto internacional. O governo de Israel acusa o Irã de apoiar e financiar grupos terroristas, que têm como alvo comum o próprio Estado de Israel. Esses grupos seriam o Hezbollah e o Hamas. Já o Irã acusa Israel de interferir em questões internas, como por exemplo no programa nuclear iraniano, que sofreu invasões de um software chamado Stuxnet, que teria sido desenvolvido em uma colaboração entre Estados Unidos e Israel. O Irã também denunciou a inteligência israelense como responsável por atentados contra alguns dos seus principais cientistas encarregados do seu programa nuclear. O caso mais conhecido foi o assassinato em 2020 de Mohsen Fakhrizadeh, considerado o principal responsável pelo programa. Mas o governo israelense nunca admitiu o seu envolvimento nas mortes de cientistas iranianos. A verdade é que desde 1979, Israel e Irã têm protagonizado um novo tipo de conflito, que tem como principal objetivo a disputa pela hegemonia no Oriente Médio, cada um com seus aliados, cada um com suas armas, indicando que a busca pela paz na região, infelizmente, ainda está longe de ser alcançada. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios aqui do História em Meia Hora. Você pode procurar aí no feed do podcast e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Estados Unidos e Irã, o segundo se chama Sionismo e o terceiro se chama Hamas. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos nos conflitos envolvendo Israel e Irã, estamos pensando em uma relação que é muito antiga. O primeiro passo que precisa ser dado é compreender como que cada uma dessas nações se desenvolveu a partir do apoio de países ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos. No caso de Israel, os britânicos foram responsáveis por viabilizar o projeto sionista. Da mesma forma que, quando pensamos no crescimento do Irã enquanto um Estado nacional, estamos pensando em algo completamente ligado aos interesses britânicos, no que se referia ao controle do petróleo. Com a criação do Estado de Israel em 1948, o Irã se tornou um importante aliado, uma vez que os dois países eram apoiados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido.
Até aquele momento, existia um grande esforço de colaboração política e militar, que foi sumariamente quebrado em 1979 com a Revolução Iraniana. Essa revolução mudou completamente o cenário do Oriente Médio, porque o Irã quis eliminar de seu país e de suas políticas qualquer resquício de alinhamento com o que era ocidental. E nessa conta, os Estados Unidos e Israel foram os dois principais alvos. A crescente tensão entre Israel e Irã chegou às vias de fato em 2024, e é possível que esse conflito atinja outros países, resultando em um embate de proporções internacionais. Diante desse cenário, políticos têm usado de discursos inflamados para se elegerem em eleições internas, ao mesmo tempo que afirmam serem os únicos capazes de resolver essa questão. O que esses líderes têm em comum é o uso da crise como uma ferramenta política, e nomes como Donald Trump e Benjamin Netanyahu têm surfado nessa onda para demonstrarem força. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!